Oi, gente. Olha eu de novo. Desculpa a demora. Eu vou agora soltar para vocês a revisão da aula 2 e a revisão da aula 3 provavelmente eu vou soltar na quarta-feira, né? Amanhã eu tenho uma outra coisa para resolver e aí eu tenho que terminar de ajustar uns negocinhos nos slides que eu fiz para poder terminar de gravar o vídeo. Eu não vai gravar, né? Bom, essa é a revisão então da aula 2 de orgânica. Eu trouxe os temas principais. Ainda estou sem sessão muda, então também ainda está baseado nas aulas que eu tive. Se eu esqueci alguma coisa, ou se está faltando, porque às vezes a Shirley falou alguma informação a mais para vocês, se vocês ficaram na dúvida, me avisem, entrem em contato, que aí a gente discute, eu vejo o que precisa e depois eu mando para vocês no grupo. Hoje eu também vou disponibilizar os PDFs desses resuminhos que eu estou fazendo dessa apresentação em slides e algumas tabelinhas para ajudar, tabela de função orgânica, imagens para poder ajudar, que eu tenho reunido aqui, que eu estava fazendo, né, o levantamento para arrumar as coisas. Então, eu estou me organizando, logo, logo eu estarei mais organizada, vai ficar melhor. Eu vou começar a apresentar, então eu vou tirar o vídeo. Então, essa é a revisão de Orgânica 2, né, da segunda aula, que fala sobre compostos carbonilados, né, que são os ácidos carboxílicos e seus derivados, e as substâncias da classe 1, principalmente. A Shirley vai dividir essas aulas de orgânica 2 justamente nisso, porque essas sínteses de orgânica que vocês vão analisar são divididas pelas classes, então temos a classe 1, 2 e 3. Na prova 1, geralmente ela cobra a classe 1, na 2 ela cobra a classe 1 e 2, mas mais da 2, e na 3 ela cobra 3 classes e mais da 3. Então, por isso que eu falo, tentem gabaritar na primeira prova, porque é menos conteúdo, fica mais tranquilo. Vamos lá? Bom, agora que eu vi que eu escrevi errado, né? Bibliografia. Não, escrevi certo. Bibliografia. Tá difícil a dicção hoje, né? Eu fui mexer no dente, tô com a boca meio torta ainda da anestesia, então pode ser por isso. Ainda da Paula Bruce, então eu tinha mostrado o primeiro livro, agora estou mostrando a capa do segundo, essa é a edição volume 2, que está totalmente relacionada ao conteúdo que a gente vê em Orgânica 2. Então vamos lá. Primeiro que vocês têm que ter em mente para a aula de Orgânica 2 é função, gente. Então tem que estar com função na ponta da língua, tem que ser o requisito número 1. Então tem que pegar muito bem essa parte. E aí vocês têm que lembrar o que é um ácido carboxílico, o que é um éter, o que é um éster, o que é um aldeído e tudo mais. Essa imagem que eu tirei é de uma tabela minha, né? Porque eu gosto que ela se separa certinho por funções oxigenadas, que são ligações entre carbonos e oxigênios apenas, as nitrogenadas, onde entra o nitrogênio, né, entre das ligações de carbono e oxigênio, e as funções sulfuradas, que não são tão comuns, mas que se você for trabalhar na área, mexer, você mexe bastante, principalmente com tioéter, sulfeto, sulfato e tudo mais. O que a gente vai focar aqui hoje? Deixa eu puxar minha canetinha. A gente vai focar aqui hoje em ver sobre os éteres, o anidrido, e o ácido, até essa tabela aqui já indica, ó, derivados dos ácidos. A gente vai falar então dos ácidos carboxílicos e seus derivados. Então, para relembrar como são essas funções, as características dos ácidos carboxílicos, aqui está escrito só ácido, mas é carboxílico, é que ele tenha um carbono ligado a um radical, né, que seria a parte de trás aqui, né, ligado a qualquer outra a molécula, que poderia ser um anel benzênico ou outros, e ele tem que estar ligado a essas substâncias e ter uma dupla ligação com o oxigênio, que é uma ligação sigma e pi, e uma ligação com uma hidroxila. Então, esses são os ácidos carboxílicos, certo? Aqui tem um exemplo, ó, ligado duas cadeias de carbonos, né, que é uma etila e o ácido carboxílico aqui, certo? Nós temos também os ésteres, né, que eles têm características parecidas com os ácidos, que é também a ligação anterior, uma dupla com oxigênio, só que ao invés de hidroxila, nós temos outro oxigênio ligado. Então, é o carbono ligado a uma dupla com oxigênio e a uma simples com oxigênio. E aqui tem um exemplo dele também. O anidrido, ele já são duas ligações que a gente tem aqui. Vocês podem verificar que são dois oxigênios, mas na verdade esse aqui seria uma só, né? Tem o cloreto de ácido, que ele não é uma função especificamente, mas seria aquelas ideias de aletos, né? Então, a gente vai ver isso daqui também. E aí as nomenclaturas, que é importante. Nós temos os aletos de acila, que são, se a gente for lembrar, os aletos de acila vai ter lá a cadeia aqui, por exemplo, de um radical ou, né, um anel aromático, a gente representa assim, vai estar ligado ao carbono, a dupla do oxigênio, e aqui ele vai ter o quê? O cloro.
certo? Então, isso daqui seria os aletos de acila. Aí, por exemplo, um ácido carboxílico, o mesmo segmento seria para cá que se tivesse um anel aromático, né? A gente pode ter aqui o bromo. Então, seria essa ideia. Como que a gente nomeia essas substâncias? A gente coloca o nome do aleto, por exemplo, cloreto, junta com o D e depois nomeia pela cadeia principal e coloca ila no final. Então, cloreto de etanoíla. E aí, se é etanoíla, tem dois carbonos ligados, certo? A gente vai ter o carbono aqui, outro carbono ligado aqui, uma dupla aqui e o Cl aqui. Então, esse daqui é o cloreto de etanoíla. Ou o cloreto de acetila, esse daqui é uma nomenclatura comum, uma nomenclatura comercial que a gente chama, que é aquela ideia de, por exemplo, ácido fórmico, ácido acético, são essas nomenclaturas comerciais, tá? Os anidridos de ácido, eles são resultantes de duas moléculas, da ligação de duas moléculas de ácido carboxílico. Seus nomes vêm dos seus ácidos de origem, por exemplo, anidrido etanóico. Então, teria a junção lá, né? A gente tem aqui um radical, tem a dupla de oxigênio, a gente tem um oxigênio que liga os dois aqui e faz, ó, a ligação, vou colocar aqui um OH, de dois ácidos, certo? Aqui a gente vê o primeiro ácido carboxílico e a gente vê o segundo. E o nome dele vem disso. Um exemplo é o anidrido etanóico, é quando teria, né, duas cadeias de etila. E aí, uma coisa interessante sobre os anidridos, todas as vezes que vocês verem essa palavra anidrido no laboratório, que significa que essa molécula não tem água na composição. Então, nunca tente dissolver em água fria. Não dá certo, vira uma pedra. Uma dica. Mas essas moléculas não têm água na composição delas, isso é uma curiosidade. Nós temos também os éteres, né? Que eles têm um nome que a gente brinca de dizer que eles são em duas etapas, mas é para lembrar que é a cadeia principal com a terminação ato, mais o D, mais o radical, né? Com a terminação em A. Então, você vai ter lá, por exemplo, a cadeia principal, vou colocar aqui, né? Uma etila, né? Então, vai ser etanoato, certo? E aí ela vai estar ligada ao ácido carboxílico certinho, vai ter um oxigênio aqui e, por exemplo, um CH3 aqui. Então, seria etanoato de metila. Eu, para lembrar, eu costumo marcar aqui esse oxigênio separa os dois, então esse é o D. Então, etanoato de metila, certo? Aí coloco o A no final. Para as amidas, a gente tem a indicação do N. Então, por exemplo, se a gente tem dois nitrogênios lá na cadeia que não é a principal. A gente tem um nitrogênio e depois uma cadeia de etil. Aí vai ser N-etil, N-etil, traço, a cadeia principal e a terminação amida. Então, vai ser, por exemplo, N-etil, N-etil, traço pentano amida, por exemplo. Então, é essa a ideia das amidas. A nitrila não é difícil, eles são representados por uma C dupla N, né? Essas são as funções que têm nitrilas, e eles se nomeiam pela cadeia principal, por exemplo, você tem lá, sei lá, né, vou colocar aqui direto. Uma cadeia aqui que a gente tem de prop, né? E aí você vai ter lá no final ligado a nitrila, você vai só colocar o nitrila no final. Então vai ser propano-nitrila. Pronto. Não é difícil lembrar. Então, esses dois últimos aqui é só a gente acrescentar o amida e o nitrila, e os outros a gente tem que lembrar que é um pouquinho mais complicadinho, tá? Uma coisa que não está anotada aqui, mas é porque vocês vão ver mais para frente, é a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, né? Os ácidos carboxílicos, a gente nomeia eles por oico no final. Então, a gente vai ver muito bem isso. Por exemplo, ácido metanoico, né? Então, a gente começa com ácido, a cadeia principal e o oico no final. Então, a gente tem ácido metanoico, pentanoico, ácido. Aí, se a gente tem alguns heteroátomos, aí a gente inclui os heteroátomos e coloca. Mas sempre a nomenclatura dos ácidos carboxílicos é ácidos, a cadeia principal e o oico no final. Tudo bem? Sem acento. Agora, o que são esses compostos carbonilados em si, né? Então, o que a gente tem que dar de foco aqui? É essa dupla ligação entre o oxigênio e o carbono. Essa imagem eu tirei do livro da Paula Bruce, tá? Então, é esse o foco que a gente tem que ter. Isso é um grupo carbonila. Vocês vão ouvir muito a gente usar essa terminação para poder se referir. Ah, o ataque vai ser no grupo da carbonila. Ah, a gente vai fazer a substituição no grupo da carbonila. Então, vocês têm que acostumar com essa nomenclatura. A carbonila é onde está a ligação entre o carbono ligado entre o carbono que está no meio, certo? É que ele tem mais duas terminações aqui, e ele está ligado com uma dupla pelo oxigênio.
E a gente tem os grupos acila, que também segue esse padrão de ter o carbono com dupla ligação para o oxigênio, mas ele está ligado a um radical. Esse R sempre é para representar radicais de cadeias simples ou cíclicas, e esse A é para representar de cadeias aromáticas, né? Então, anéis benzênicos, por exemplo. Então, a gente tem que pensar aqui que é sempre essa estrutura dos compostos carbonilados. E aqui está a nomenclatura desses ácidos, que é o que a gente vai pensar, né? Os ácidos carboxílicos. Sempre é ácido, a cadeia principal, mais o óico. Então, vocês já podem pensar por aí, certo? Ácido propanóico, né? Ácido metilpentanóico, vocês podem pensar assim. Aí, sempre se tiver uma ramificação, vocês colocam antes da cadeia principal. Então, é ácido, por exemplo, metilpentanóico, né? Então, é só colocar o radical na frente. E uma coisa importante, houve uma mudança na nomenclatura da IUPAC, porque essa ideia do oico, ela ia para todas as substâncias dos ácidos carboxílicos, mas para os ácidos cíclicos, né? Mudou essa nomenclatura e aí no final a gente não coloca mais o oico, a gente coloca carboxílico. Exemplo, ácido, aqui se eu errado, é ciclo, tá? Ácido ciclo, a cadeia principal dele, o carboxílico, tudo bem? Então, cadeias cíclicas, cadeias fechadas, a gente tem a terminação em carboxílico e não em oico. É a única mudança da IUPAC. Agora vamos falar das substâncias da classe 1. O que são as substâncias da classe 1? Elas são conhecidas como os derivados de ácidos carboxílicos. Então, todas as substâncias que podem derivar de ácidos carboxílicos são substâncias da classe 1, juntamente com os ácidos carboxílicos. Ah, e por que são derivados? Porque ao sofrerem hidrólise, né, que é a quebra pela água, são convertidos em ácidos carboxílicos. Então, são todas aquelas substâncias que, quando sofrem hidrólise, tem um dos seus produtos, o ácido carboxílico, certo? Exemplos são os ésteres, os anidridos de ácido, os haletos de acila, as amidas e aqueles que a gente citou lá atrás. Aqui tem também duas imagens do livro da Paula Bruce, que mostra as substâncias que podem ser substituídas por um nucleófilo, né, que é o ácido carboxílico, o éster. Aqui já tem uma ideia para vocês verem como que é. Os haletos de acila, ó, tem dois exemplos, que é o cloreto e o brometo de acila, e algumas amidas. E aí, sobre a substituição nucleofílica aromática com esses compostos. O fato dessas substâncias carboniladas terem uma boa polaridade, porque você tem que pensar, a gente tem uma dupla com oxigênio, que tem esses elétrons aqui, tem o carbono, que ele é um pouco mais positivo, né? E aí a gente tem um outro oxigênio aqui na ponta, então a gente tem uma polarização bem legal aí. E aí essas ligações, elas permitem que tenha uma certa reatividade, né? Quando você tem uma polarização na molécula, você aumenta a reatividade dela por causa da busca por equilíbrio das cargas. E aí caracteriza esses compostos como eletrofílicos, o que dá perfeito para juntar com os nucleófilos. Porque o nucleófilo está caçando elétron e eles são, né, nucleófilos estão caçando cargas positivas e eles são eletrofílicos. Ótimo, tá casado aí. Aqui, inclusive, eu trouxe uma imagem da aula da professora que é sobre a ressonância desses compostos, né? Como a gente tem essas cargas, essas diferenças bem interessantes por causa dos oxigênios, a gente tem que sempre lembrar que os oxigênios sempre têm pares de elétrons livres, né? Então, numa ligação simples, a gente vai ter 3, e numa ligação dupla, a gente vai ter 2. Como nas substâncias carboniladas, a gente tem eles com dupla ligação, então a gente ainda tem 2 pares. E o que acontece? Conforme a gente vai promovendo reações, esses pares de elétrons livres podem se mover dentro da molécula, alterar a forma da ligação e promover uma ressonância. Como a gente vê aqui, ó, esses 2 pares dessa molécula aqui embaixo, eles se movimentam para cá, formam uma dupla com carbono, e essa ligação de cima se abre, né, para manter as 4 ligações, e esses elétrons aqui vêm como carga negativa para o oxigênio, como ficou aqui. Ficou com 3 pares de elétrons, e aqui a carga, aqui ficou com dupla ligação, e a carga do oxigênio positiva, certo? Não pode esquecer isso das cargas, gente. Sempre analisem, se o oxigênio estiver fazendo três ligações, ele sempre faz dupla. Dupla deixa ele com a carga estável. Se ele fizer uma tripla ligação, que é o caso daqui, que ele está ligado tanto ao carbono como uma dupla pelo outro carbono, ele fica positivo. Então, prestem atenção nesse detalhe, não esqueçam de colocar cargas, porque isso faz diferença e tira a nota na prova, tá? Aqui tem outro exemplo, né? Tem o hidroxila, porque aqui é um ácido carboxílico. Aqui a gente vê que também tem essa promoção da ressonância aqui, né? A abertura dessa dupla ligação superior, né, da carbonila, certo? Esse é o oxigênio da carbonila e esse é o outro oxigênio. E aí, esses 2 principais contribuintes de ressonância, que é sempre ter a dupla na carbonila ou no outro oxigênio, isso é uma característica bem interessante para a gente pensar
que vai participar dos mecanismos, né? Para na hora de restabelecer e de fazer todos os ataques e tudo mais, isso participa dos mecanismos, tudo bem? Aí agora falando de reatividade, o que é importante a gente pensar? A reatividade, como vocês viram que que os compostos carbonilados têm essas cargas, né? Isso promove bem uma reação interessante. Ela depende também da basicidade do substituinte ligado ao grupo acila, né? Então, toda vez que você tem, por exemplo, um aletro de acila, o substituinte está ligado nele, que vai ser, por exemplo, o bromo, o cloro, o flúor, eles são bases mais fracas, por exemplo, que uma amina, né? Então, isso daqui vai promover uma diferencinha, ou seja, lembrando aquele ponto de que você tem que ter uma base mais forte para promover a substituição nucleofílica, né? A sua base, que vai ser o grupo de entrada, tem que ser mais forte que o seu grupo de saída. Então, por exemplo, se você tiver o grupo, quiser colocar como grupo de entrada um cloreto, você não vai conseguir tirar, por exemplo, uma hidroxila. Ou você não vai conseguir tirar uma mina. Então, tem que lembrar que tem que colocar daqui para cá. E aí tem uma imagem bem interessante que eu retirei da aula da professora aqui. E aqui tem também a ordem de reatividade já nas moléculas, que são os cloretos de acila, aqui um anidrido, ó, essa ligação de um anidrido, tá vendo? Eles estão ligados aqui pelo oxigênio, de um éster, então tá nessa ordem também. E aí vocês têm que sempre lembrar que quanto menor a basicidade do substituinte, maior a reatividade do derivado de ácido carboxílico. Por quê? Se eu tenho menor basicidade nele, ele é mais fácil de sair. Então, qualquer outra dessas substâncias, tem mais substâncias que é fácil tirar isso daqui do que esse daqui, por exemplo, né? É mais fácil tirar um cloreto, porque eu tenho 4 opções de substituintes, do que eu tirar uma hidroxila, que só tem mais uma. Então, ele promove uma reatividade maior, certo? Agora vamos falar da coisa importante, que é o mecanismo que a gente usa para substâncias da classe 1. Aqui tem, novamente, uma hidroxila, carga negativa. O que que ela é? Um nucleófilo. Não pode esquecer disso. Nucleófilo, é o contrário. Então, essa carga negativa vai atacar o nosso carbono, porque sempre sai a seta de direção do negativo para o positivo. A partir do momento que ele ataca o carbono vai fazer mais uma ligação. Ele não deixa 5, né? Porque ele é tetraédrico. Então, ele vai abrir essa dupla aqui de cima e essa carga negativa vai subir para o oxigênio. E a gente tem este híbrido de ressonância, certo? A partir do momento aqui nós abrimos todas as ligações, formou essa carga negativa do oxigênio, ela tende a se restabelecer como uma ligação dupla, porque era a forma mais estável para o oxigênio. Então, a partir do momento que ela vai se restabelecer, uma das ligações aqui terá que ser desfeita. E terá que ser de quem? Da base mais fraca. Então, a gente tem que pensar que é sempre a base mais fraca. Vamos supor que aqui fosse um cloreto, sairia ele. Se fosse outra hidroxila, seria um pouco complicado, porque a gente tentou colocar uma hidroxila. Então, né, seria melhor colocar uma mina, e a mina tiraria a hidroxila, certo? E aí, essa base mais fraca vai sair como grupo de saída, e a partir do momento que ela sair, a gente tem novamente o formato da substância carbonilada, que deu um ácido carboxílico, certo? Tem hidroxila aqui, essa é a estrutura básica de um ácido carboxílico, e como produto a gente vai ter esse ácido carboxílico e a base que foi o grupo de saída, certo? E aí, o que acontece? O que vocês vão ver a partir de agora? Que nem sempre isso daqui acontece. Essa situação é quando a gente tem um nucleófilo totalmente com carga negativa. Ó, a carga aqui bonitinha, ele está carregado negativamente, perfeito. Mas essas são as situações mais fáceis. Não vai ter sempre isso. Vai acontecer de ter situações quando o nucleófilo é neutro, ou seja, ele não tem uma carga definida, como a água, né? E o que acontece? A gente aqui, por exemplo, vai fazer uma hidrólise. Quando não tem essa carga definida, a gente vai precisar de etapas a mais no mecanismo para poder mexer no meio reacional para que essa substituição ocorra, que foi o que eu citei até na aula 1. Então, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio da água tem cargas negativas que vão atacar o carbono da substância o carbono da carbonila, certo? Esse carbono da carbonila vai ter essa separação, vai ter essa quebra dessas duplas ligações, né? Vai ter separação de uma e essa carga negativa vai subir. Aí nós vamos ter esse intermediário, onde a água se ligou ao carbono. Aqui, ó, essa é a condição que a gente vai alterar para poder conseguir que essa substituição seja promovida. Está no meio ácido, então o que acontece? Vai ter uma remoção de um próton por essa base, certo? Por uma base, não, desculpa, tá no meio ácido, então provavelmente uma base vai ter que atuar aqui para retirar um próton dessa substância. Por quê? O que vai acontecer aqui? Essa carga negativa do oxigênio e da carbonila tende a se restaurar, então ela vai formar de novo uma dupla. Quando ela formar a dupla, um grupo vai ter que ser expulso.
Só que se você manter isso daqui em água, vai ser mais fácil ele sair, certo? Então, você vai ter lá uma base, né, no meio reacional que vai vir retirar esse próton aqui. Isso é desprotonar a molécula. Então, ele vai desprotonar essa parte aqui que era da água, vai tirar um hidrogênio, e aí ele vai ficar uma hidroxila, que é uma base bem mais forte, e ele vai conseguir com que o grupo de saída possa sair agora, vai favorecer essa substituição. E aí nós vamos ter o produto, certo? Então, aqui a gente mexeu no meio reacional, né? Aqui é um meio ácido. Ah, por que que foi interessante ter uma base? Vamos supor, por que que aqui está representado como ácido? Porque nessa reação, por exemplo, tem H2O. O que que poderia tirar esse próton daqui? A própria água. Ela viria, da mesma forma que esse oxigênio atacou esse carbono, ele poderia atacar o próprio hidrogênio, e aí a gente teria um hidrônio, certo? E aí indicaria que é o meio ácido. Então, por isso tem essa representação do meio ácido aqui. E aí, se fosse no meio básico, a gente teria a ação de um ácido para retirar ou para acrescentar um próton aqui. Então, tem sempre essas condições para você mexer. Então, lembre assim que o probleminha, a parte mais complexa, é quando o nucleófilo é neutro. Porque você vai ter que procurar mecanismos dentro da reação para promover a substituição nucleofílica. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos que a Shirley deu na aula, que eu achei massa para você falar. Desculpa se tiver algum som de fundo, é o cachorro do meu vizinho. Que são os mecanismos para conversão de um cloreto de acila em um anidrido de ácido e para conversão de cloreto de acila em um éster. Vocês lembram que eu mostrei aqui essa ordem de reatividade? Significa que nós temos aqui do mais reativo para o menos reativo. Significa que se você inverter essa ordem, você pode converter todos as substâncias. Aqui vocês vão ver até mais para frente, que a professora pode citar em aula, não sei se ela já citou na aula 3, eu não lembro. Mas você pode converter uma amida em ácido carboxílico promovendo reduções, né? Então, você promove essas reações da classe 1 e você promovendo reduções, né, durante os mecanismos, que vai podendo reduzir. Então, você pode fazer uma amida virar um ácido carboxílico virar éster, porque todos são derivados dos ácidos carboxílicos, certo? Então, você tem essas condições aqui, que é o que a gente observa nessa situação. A gente tinha um aleto de acila e no final a gente conseguiu um anidrido de ácido, certo? Então, tem sempre essas conversões. Aqui a gente também tinha um cloreto de acila e a gente converteu ele num éster. Então, a gente pode converter aquelas substâncias carboniladas umas na outra. Por isso que elas são derivados de ácidos. E aqui a gente tem, ó, um mecanismo. Novamente, a outra substância, a gente... Esse oxigênio negativo promove o ataque ao carbono da carbonila, que abre a dupla ligação, né? Deixa a carga negativa no oxigênio. E aí, essa molécula inteira se ligou aqui ao carbono. A carga do oxigênio da carbonila tende a restaurar a dupla ligação. Quando ela restaurar, ela vai expulsar o cloro, porque ela é a base mais fraca aqui em relação a esse. Aqui no caso é um éster, em relação a esse éster, certo? Então, o éster, como é uma base mais forte, vai conseguir promover a saída o grupo de saída do cloreto, vai promover o cloreto como grupo de saída. E aí você tem essa ligação, quando você organiza ela bonitinho para a gente visualizar, a gente tem o anidrido de ácido aqui e o cloreto como saída. Nessa outra situação, a gente também tem o metanol, né? Certo? O metanol aqui, o oxigênio da hidroxila dele também ataca o carbono, sempre vai ser esse padrão, gente. Vai atacar o carbono da carbonila. Se aqui tivesse um anel aromático, seria sempre assim também, porque aqui seria a carbonila dele, ou se tivesse ligado ao carbonila aqui, então é sempre essa ideia. Vai atacar esse carbono da carbonila, vai abrir a dupla ligação, a carga negativa, depois vai tender a se restaurar. Só que aqui tem uma etapa a mais, né? Aqui a gente viu, por mais que seja uma molécula que tem uma certa polaridade, porque esse lado da molécula é mais negativo do que esse, ainda assim ela é conhecida como uma molécula apolar. Então, aqui é um nucleófilo neutro. Nucleófilo neutro, a gente mexe nas condições. Como que faz? A gente precisa desprotonar ou protonar uma situação. Então, aqui, ó, para que a gente consiga fazer com que o cloreto saia como grupo de saída, a gente precisa desprotonar essa molécula que a gente tem aqui. Se a gente deixar ela protonada, é ela quem vai sair. Então, a gente desprotonar ela com uma base, que pode estar no meio, poderia ser até outro álcool desse que já foi retirado. E aí, a gente desprotona ela e consegue fazer com que o cloreto saia. O cloreto saindo, a gente restabelece a dupla ligação e a gente tem aqui um éster que a gente formou, certo? Então, sempre tem que lembrar isso. Claro que também a base com o próton também é um dos produtos, certo? Então, tem que sempre lembrar esses mecanismos. Ataca sempre o carbono da carbonila, vai restaurar a dupla ligação do oxigênio da carbonila e tudo mais.
E coisas importantes para lembrar. Bases mais fracas sempre vão ser os melhores grupos de saída, gente. Não se esqueçam disso. Outros lembretes importantes que eu queria falar aqui. Deixa eu pegar aqui o que eu falei. Sempre lembrar que os derivados de ácidos carboxílicos são as substâncias da classe 1, junto com os ácidos carboxílicos. Por quê? Porque eles conseguem sofrer hidrólise com a água e ser convertidos em ácidos carboxílicos. Então, todos eles vêm dos ácidos carboxílicos, certo? Os ésteres, os anidridos, as amidas e tudo mais. O que mais a gente tem para pensar aqui? A gente tem, por exemplo, que... uma coisa importante, se a gente for olhar aqui, voltando, eu esqueci de falar, mas aqui eu falei que esse é o carbono da carbonila e esse é o oxigênio da carbonila. Quando a gente tem um oxigênio aqui embaixo, a gente tem o oxigênio da carboxila. Então, essa ligação entre o C e uma simples com o oxigênio é carboxila. Então, é o oxigênio da carbonila e o oxigênio da carboxila, certo? Outro ponto interessante que eu queria falar sobre a estrutura dos ácidos carboxílicos, né? Eles têm a geometria trigonal planar, então vocês podem ver aqui, ó, né? O ácido carboxílico, se a gente for desenhar vou colocar aqui um mais comumzinho, né? Um simples, que é o ácido fórmico. Ou metanoico, aqui eu tô acostumada a falar fórmico. A gente tem ele aqui, por exemplo, essa estrutura, vocês podem ver que ela é trigonal planar, certo? Ela tá sempre, então todos esses aqui no mesmo plano, todos eles têm os ângulos de 120 graus entre si, né? E o carbono, ele é sp2 aqui na ligação dele, né? Porque ele tem duas ligações simples e uma dupla. E aí vocês têm que pensar também que todas essas ligações, vocês podem ver que ela é bem polarizada, essa molécula, são ligações bem mais fortes. Então, elas têm os pontos de ebulição bem mais altos, certo? Porque as ligações que são feitas entre as moléculas, por exemplo, eu tenho essa molécula aqui para ligar em outra, o que que eu vou ter com esses oxigênios? A ligação dos hidrogênios, certo? Desses carbonos. E aí a gente vai ter o quê? Pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. São ligações fortes, né? Intermoleculares. E aí esses pontos de ebulição vão ser bem mais altos. E isso tem a ordem também, se vocês quiserem saber depois, podem procurar. E de mais interessante que vocês podem pensar também é sempre lembrar que, por causa dessas cargas das carbonilas e essa diferença, promove uma reatividade muito boa, faz dessas substâncias carboniladas, serem ótimos eletrófilos, por isso que favorecem muito reações de substituição nucleofílicas, certo? Eu trouxe exemplos aqui que estão sempre com cadeias abertas, mas vocês podem pensar nisso já para cadeias fechadas, só que vocês vão ver mais para frente nos anéis aromáticos. Então, se quiser mais informação também sobre nomenclaturas comum, por exemplo, aquilo que eu falei de ácido fórmico, ácido acético, podem me chamar, tá? Porque isso é normal. E são as nomenclaturas usuais que a gente pega no dia a dia. E se faltou alguma coisa que vocês julgam importante, podem me chamar também, que a gente conversa depois, tudo bem? Então, aqui eu termino a apresentação.